A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto hoje é política e nós vamos precisar abrir o nosso coração para meditarmos nas verdades que estarei expondo aqui nesse vídeo. Porque hoje nós vivemos um momento delicado na política no Brasil e a igreja precisa compreender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do papel dela diante dos nossos governantes, diante da política, da administração pública. Então vamos ver aqui, começar por um texto de Filipenses no capítulo 2, verso 3, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse termo que Paulo se utilizou aqui como partidarismo, que o servo de Deus não deveria agir de forma egoísta, com partidarismo em relação ao seu próximo, é a palavra eritéia, que significa o seguinte: propaganda eleitoral, um espírito partidário e faccioso, partidarismo, sectarismo. Antes, essa palavra era só vista em Aristóteles, que dizia o seguinte: onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Então é uma palavra bastante forte que Paulo se utiliza com os filipenses. A igreja não foi chamada para assumir partido político. Por quê? Hoje os partidos políticos são criados através da ambição, dos propósitos terrenos, humanos. E Tiago diz para nós que a sabedoria humana é carnal, animal e diabólica. O servo de Deus não deve se aliançar com o mundo, com os ímpios, porque não existe aliança entre a igreja e as trevas, aqueles que não estão em Cristo. Por quê? Porque o mundo não compreende as coisas do Senhor. Paulo diz no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios que o homem carnal não compreende as coisas de Deus, porque para ele parecem loucura. Então não é possível que o mundo tenha as motivações, os propósitos que a igreja tem por meio de Cristo, do Espírito de Deus, da palavra do Senhor. Ainda aos Gálatas, no capítulo 5, verso 20, quando Paulo discorre a respeito das obras da carne, ele vai se utilizar de uma outra palavra que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Essa palavra aqui que eu quero destacar, que significa um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, seita ou partido. Essa palavra vem de uma outra que significa escolher pelo voto, eleger para governar um cargo público. Então Paulo ensinou para a igreja que nós não devemos dar lugar a facções, ou seja, a partidarismo. Porque, como eu disse anteriormente, o partidarismo não considera a palavra de Deus, a vontade do Espírito Santo, como fonte ideológica para estabelecer os seus projetos, os seus propósitos, as suas motivações. Então a igreja não deve buscar defender partidos políticos. Nós vivemos em uma sociedade democrática, enquanto a democracia nos permite a manifestação,
A igreja deve sim se posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. Devemos conhecer as propostas, a ideologia de cada partido político e observar qual é aquele partido que mais se apresenta de acordo com a Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina, os propósitos de Deus. Mas devemos ter sabedoria. Temos que tomar o cuidado de não deixarmos os princípios da palavra de Deus para defender uma posição partidária. Olha o que a palavra vai dizer: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Pedro também vai dizer o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então aqui nós vemos que Paulo diz que devemos servir aos nossos senhores, aos nossos governantes, porque essa palavra aqui, curios, que é Senhor, se refere tanto ao Senhor Jesus, pode ser usada para o nosso Deus Pai, como também para os príncipes, os reis, aqueles que estão revestidos de autoridade. Então ele está dizendo que devemos servi-los como se servíssemos ao Senhor Jesus, com sinceridade de coração. E Pedro está dizendo aqui que devemos servir de maneira correta, com respeito e honra, não somente os senhores, aqueles que são bons, mas também os perversos. Porque ele diz aqui, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, mesmo que a igreja seja perseguida, a palavra está dizendo que nós devemos servir com humildade, com honra, os nossos senhores, as nossas autoridades, mesmo aquelas que são perversas. Por quê? Porque nós devemos orar pelas nossas autoridades, honrá-las, porque Deus se encarrega de cuidar das autoridades, porque foi o próprio Deus que instituiu, é Ele que institui as autoridades. Ele dá a permissão, nos permite escolher os nossos governantes, mas Ele está de maneira soberana no controle de todas as coisas. A igreja precisa orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, porque Ele nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É isso que está lá em 2 Crônicas 7,14, segundo livro de Crônicas. Então devemos entender como a igreja deve se comportar, se submetendo, sim, se manifestando de maneira sábia, uma vez que nós temos a liberdade em uma nação democrática. Não sei até quando essa democracia irá permitir a manifestação da igreja, mas enquanto nós podemos, devemos sim nos posicionar, mas vigiarmos para não defendermos bandeiras partidárias. Deus te abençoe. Assista ao próximo vídeo que eu estarei postando sobre manifestações políticas. A igreja deve participar de manifestações políticas. Nós vamos ver no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até lá. Amém.